queridas irmãs, queridos amigos, com que alegria voltamos ao nosso Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Você já está sentindo aquele gostinho de tchau, porque hoje nós vamos para o penúltimo capítulo, capítulo 19. Pegue o seu livro, procure um papel, um lápis, para ter à mão como anotar, porque são, neste capítulo, ensinamentos muito importantes, vinculando nosso estado de saúde física à nossa conduta mental, à nossa postura como espírito, encarnados, naquilo que nós nos deixamos arrastar, nas ações de desequilíbrio da nossa mente, da nossa emoção. Então, eu tenho certeza que em alguns de vocês vai piscar uma luzinha de alerta. Opa, eu sou assim, por isso que eu estou com essa doença, por isso que eu tenho este problema. Veja só, isso é quase uma consulta médica. Então, pegue o seu livro e vamos acompanhar a leitura que André Luiz nos favorece. Vamos lá. O título do capítulo 19 é este: Sanções e auxílios. Diz André Luiz que depois do entendimento com os internados, o instrutor Druso concordou em dispensar-nos alguns minutos de conversação educativa. Ele havia explanado brilhantemente sobre o problema das provas na experiência da Terra. Provas. Havia nos alertado quanto à nossa necessária renovação mental, utilizando os padrões do bem, destacando a necessidade do estudo para a assimilação do conhecimento superior e do serviço ao próximo para a colheita da simpatia. Estudo e serviço, sem os quais todos os caminhos da evolução aparecem complicados e difíceis de ser transitados. Quando você não estuda e quando você não serve aos demais, você fica enredado na ignorância e no egoísmo, sem ser querido por ninguém. Olha que interessante já aqui esses dois conceitos, estudo e serviço ao próximo. Continua André Luiz dizendo que perto dele, perto do instrutor Druso, do presidente, do diretor, enquanto ele ensinava, foi colocada uma escultura muito especial, uma estátua que era notável pela sua reprodução tão precisa do corpo humano, que era transparente aos nossos olhos e a essa estátua, de tão perfeita que ela era, parecia faltar somente o sopro espiritual para estar viva, de tão assim bem talhada. Ali estavam, à nossa visão, todos os órgãos, todos os apetrechos do corpo físico, sob a proteção do sistema nervoso e do sistema sanguíneo. O coração parecia um grande pássaro no ninho das artérias enrodilhadas na árvore dos pulmões. O fígado parecia um condensador vibrante. O estômago e os intestinos eram digestores técnicos e os rins, como aparelhos complexos de filtragem, todos eles nos convidavam a uma profunda admiração. Porém, nosso maior interesse se concentrava no sistema endocrínico das glândulas, essas que se salientavam na escultura como fulgurações de luz. A epífise, a hipófise, a tireoide, as paratireoides, o timo, as suprarrenais, o pâncreas e as bolsas genésicas. Ali apareciam perfeitas sobre o fundo vivo dos centros do perispírito, os nossos chakras, os centros de energia, os centros de força, que se combinavam uns com os outros em sutilíssimas ramificações nervosas,
singularmente ajustadas através dos plexos, emitindo cada centro irradiações próprias, constituindo-se o conjunto num todo harmônico que nos estimulava, nos impelia, nos forçava a uma contemplação como se estivéssemos em êxtase. Então pensem bem, cada centro de força, que costumamos chamar de chakra, estava ligado a uma desses centros, desses plexos glandulares. E eles criavam toda uma atmosfera, todo um campo elétrico de ação e reação uns sobre os outros. Então, percebendo-nos a surpresa, o chefe da casa disse bondoso: olha, habitualmente convidamos a atenção dos nossos internados, dos espíritos que estão aqui na nossa casa, para o corpo, que é o veículo de nossas manifestações. Chamamos a atenção deles, mostrando-lhes, tanto quanto possível, a correspondência entre nossos estados espirituais e as formas das quais nos servimos. Correspondência quer dizer harmonia entre o meu estado emocional, meu estado de espírito e o corpo que nós vamos usar. Nós falamos para aqueles que estão internados aqui. Por quê? Porque é indispensável, diz o instrutor, que nós compreendamos que todo mal, por nós praticado conscientemente, ele se transforma, ele expressa, ele demonstra de algum modo uma lesão em nossa consciência. E toda lesão dessa espécie determina distúrbio ou mutilação no organismo que nos exterioriza o modo de ser. Ou seja, o que o espírito faz com consciência repercute no estado físico. Eu digo aqui o que ele está dizendo conscientemente, com intenção, com vontade de fazer. Tudo que é no bem ou tudo que é no mal. O bem vai produzir um estado positivo, enquanto o mal vai produzir um distúrbio, uma mutilação no organismo, que nós vamos modelar quando voltarmos para o corpo físico. Ele então continua explicando: em todos os planos do universo, nós somos espírito e manifestação. Ou seja, somos o ser inteligente e a forma que nós adotamos para nos expressar. Somos pensamento e forma. Eis o motivo porque, no mundo, a medicina há de considerar o doente como um todo psicossomático. O psique e o soma, que é o corpo. O espírito e a matéria. Se quiser realmente investir-se da arte de curar. Quem só trata da carne não consegue curar a carne. Quem só trata da alma também não consegue melhorar definitivamente o corpo físico. É preciso tratar dos dois, diz o instrutor. E então, tocando a bela escultura à nossa vista, ele continua dizendo: prestem atenção, da mente clareada pela razão, que é a sede dos princípios superiores que governam o indivíduo, partem as forças que asseguram o equilíbrio orgânico, por intermédio de raios ainda não detectáveis pela pesquisa humana, raios estes que dão vida, que vitalizam os centros do perispírito, os centros de energia que o perispírito mantém, em cujos ramais, em cujos meandros, em cujas coisas mais íntimas se localizam as chamadas glândulas endócrinas. Quando você pega os centros de força, você vai ver que em cada um dos centros de força, os chamados chakras, ele está localizado, tendo o seu foco central, a sua raiz, em uma dessas glândulas. Por isso que ele está dizendo, no fulcro, no ponto mais profundo do seu meandro, se localizam as chamadas glândulas endócrinas, que, por sua vez, espalham recursos que nos garantem a estabilidade do campo celular físico. Como é óbvio, nas criaturas encarnadas, esses elementos se materializam nos hormônios diversos que atuam sobre todos os órgãos do corpo físico através do sangue. Cada glândula produzirá um determinado fator estimulador
daquilo que ele precisa para dar continuidade. Então a epífise, a hipófise, a tireoide, eles vão produzindo, as glândulas vão produzindo os diversos hormônios que garantem o funcionamento geral do corpo. Isso é o que acontece no nosso organismo físico. Continua ele dizendo, o homem comum, que já conhece a tiroxina e a adrenalina, energias fabricadas pela tireoide e pelas suprarrenais, com uma influência decisiva nos trabalhos circulatórios, nos nervos e nos músculos, o homem comum não ignora que todas as demais glândulas de secreção interna produzem recursos que decidem sobre saúde e doença, equilíbrio e desequilíbrio nos indivíduos encarnados. Ora, em substância, na essência, como é fácil de ver, todos os estados acidentais das formas de que nos utilizamos, dos nossos corpos, no espaço e no tempo, dependem, assim, do comando mental que nos é próprio, do que eu faço com o meu pensamento, com as minhas escolhas. É por isso, continua ele dizendo, que a justiça, sendo instituto fundamental de ordem na criação, começa invariavelmente em nós mesmos, em toda e qualquer ocasião que lhe defraudemos os princípios. Todas as vezes que por alguma ação, por alguma atitude deliberada, consciente, nós defraudamos os princípios da justiça, nós recolhemos em nós mesmos o processo punitivo. Ou seja, há muitas enfermidades que já são a punição, já são o remédio. Muitas pessoas estão doentes por coisas que fizeram e que sabem que fizeram. E, portanto, o sofrimento corresponderá a um tipo de punição da justiça. Porque a justiça já começa em nós mesmos. Não quer dizer que termine aí. Porque, naturalmente, uma consciência culpada por ter ferido outrem precisará repor aquilo que fez de mal em bem para aquela mesma pessoa ou para terceiras. Mas, a princípio, a primeira punição começa já com o desequilíbrio emocional que vai gerar reações orgânicas. É o que ele está dizendo. Vamos voltar ao texto, vamos lá? A evolução para Deus pode ser comparada a uma viagem divina. O bem constitui sinal de passagem livre para a elevação, para os cumes da vida superior. Enquanto que o mal significa sentença de interdição, que impede, que bloqueia, constrangendo-nos a certas paradas mais ou menos difíceis de reajuste. Vamos voltar aqui no capítulo que fala sobre as tragédias coletivas, o capítulo 18. Lembram do Ascano e do Lucas? Eles queriam subir, eles queriam subir, eles queriam subir. Coisa que o próprio Druso está contando, que conheceu os dois, que eram muito devotados, tinham muito mérito. Mas toda vez que eles pediam para ir mais para cima, os espíritos diziam, olha, ainda não é possível. Até que eles recorreram. E então foram fazer um estudo das suas encarnações e descobriram as últimas 5 encarnações, 500 anos fazendo coisas boas. Porém, quando chegaram nesse limite de 500 anos atrás, descobriram que eles, lá no exército, na França, na luta pela libertação da Inglaterra, lá com a Joana d'Arc, os dois, por gosto, mataram um companheiro, jogaram do alto de uma torre, para livrar-se dele, para ganhar admiração dos seus colegas de exército daquela época. E isso impedia que eles subissem. Então, ao invés de eles pedirem a elevação, eles voltaram a pedir o reencarne. E eles renasceram para pagar essa dívida moral, essa dívida mental, que eles mesmos descobriram e agora podiam entender que era uma atitude nociva, que eles praticaram conscientemente, que impedia que eles se limpassem. É isso que ele está falando aqui. A subida para a elevação, para nos aproximarmos de Deus, essa viagem superior, ela vai ser realizada. O bem será sempre sinal verde, passagem livre para a subida. Porém, o mal
significa sinal vermelho, que impede a passagem, forçando-nos a ficar ali mais ou menos tempo parados na busca de reajustar-nos, corrigindo o que fizemos de errado. Aproveitando então uma breve pausa, Hilário disse: "Ó, instrutor, esse trabalho é admirável, esse trabalho educativo em andamento nas zonas inferiores, com vistas ao processo de reencarnar aqueles que estão endividados." E o instrutor respondeu: sem dúvida, inegavelmente um trabalho muito importante. É preciso informar. Veja só, é colocar dentro deles, na formação deles, algo. É por dentro. É formar por dentro. É preciso colocar informação a todos os nossos irmãos que estão prestes a regressar ao círculo dos homens, qual é a informação que eles precisam ter? Que o corpo carnal, com as tarefas que ele terá que realizar, ele é verdadeiramente um prêmio da bondade divina. É um prêmio que é preciso que cada um valorize. Aqui, neste ambiente, nessas esferas purgatoriais, de sofrimento, de depuração, contamos com verdadeiras multidões de criaturas desencarnadas que procedem do mundo em deploráveis crises alucinatórias. Loucos, alucinados, após estragarem os bens da vida humana, malversarem esses recursos de um corpo bom. Muitas dessas almas, por infelicidade da própria ignorância, não puderam se acomodar, se afeiçoar a qualquer tipo de concepção religiosa. Não tiveram religião, eram indiferentes. Entretanto, milhões de pessoas que tiveram a formação religiosa no seu berço materno, que os esclarecia, nos compromissos que assumiram perante Deus, afastando-se deles, entregavam-se conscientemente à crueldade mental, cavando ruína e amargura para si mesmas. Porque o mal que alguém inflige a outrem era sempre mal que amontoavam sobre as suas cabeças. É assim, desta forma, que, afastadas da matéria densa pela morte, chegam aqui, batidas pelo remorso e pelo arrependimento, padecendo frustrações lamentáveis. Quando não ficam paradas por tempo mais ou menos longo em furnas expiatórias, nas quais, aprisionadas por antigos adversários ou por velhos comparsas do vício, sofrem tristes alterações nos seus centros de força, que se expressarão na mente de cada um deles por desequilíbrios funestos. Desequilíbrios da mente no plano espiritual. Depois, então, de serem recolhidas aqui em nosso pouso de amor, pouco a pouco elas se refazem. A reencarnação retificadora, isto é, a internação novamente na carne em condições penosas, surge como alternativa inevitável. Será preciso renascer, suportando os obstáculos tremendos, oriundos da desarmonia do perispírito criada por nós mesmos. Cada um herdará de si mesmo. Ainda assim, continua o instrutor, tanto quanto possível, antes do novo berço entre os homens, é preciso melhorar as contas do lado de cá. Daí o motivo por que instituições como a nossa funcionam em vários campos das regiões inferiores, que, na antiga teologia, eram chamadas de regiões infernais. O que de verdade, porém, existe, de fato, é o imenso umbral, o imenso campo de sombra, situado entre a terra e o céu. Dolorosa região de sombras erguida e cultivada pela mente humana, geralmente rebelde e ociosa, desvairada e enfermiça. Os companheiros desencarnados que despertam devagarinho
para a responsabilidade de viver, encarando face a face o imperativo do renascimento difícil no mundo, passam a trabalhar aqui exaustivamente, vencendo obstáculos terríveis e superando tempestades de toda sorte, para a conquista dos méritos que eles descuidaram quando estavam lá no corpo anterior, de modo a eles implantarem no próprio espírito os valores morais de que eles não podem abrir mão para a sustentação de novas e abençoadas lutas no plano material. O indivíduo errou bastante, passou um longo tempo pelos seus desajustes mentais, chafurdando nas regiões escuras, que não são um inferno, viu? O Espiritismo não tem inferno, como os católicos consideram, os evangélicos consideram, um lugar de fogo, onde o demônio fica chafurdando as pessoas no lodo fumegante, na lava comburente. Não. A mente humana construiu essa região escura ao redor pela densidade das suas emissões, das emoções desajustadas. E é claro, aqueles que viveram nesse estado lamacento, vibratoriamente falando, quando morrem, vão para essa situação. E ali, quando eles conseguem ser recolhidos, eles precisam de voltar à matéria para resgatar em provas ásperas as coisas erradas que fizeram. Porém, antes de renascer, eles precisam se preparar. Então, o que eles fazem? Depois que eles voltam a ter um pouco de consciência, dentro da mansão, que é uma das muitas instituições que existem nessas regiões escuras, eles começam a se dedicar, a trabalhar, se doar cada vez mais para conseguirem recuperar os princípios que eles desprezaram, para que isso esteja incorporado na sua maneira de ser, devotamento, renúncia, humildade, entrega de si mesmo, para que quando eles voltarem ao corpo físico, eles possam ter estes valores que são importantíssimos para a sustentação das novas e abençoadas lutas que eles terão no plano material. Ele precisa, antes de nascer, se ele quiser ter mais chance, porque não será uma reencarnação gostosa, né? Não será uma reencarnação de turismo, de passeio. Serão vidas sofridas, problemas emocionais e físicos, doenças crônicas, dificuldades de manutenção da própria subsistência. Eles vão ter que enfrentar todas estas coisas. Para que isso aconteça de uma forma mais completa e proveitosa, eles precisam estar preparados antes. E é isto que fazem essas instituições no plano espiritual inferior. Ajudam estes espíritos, depois que eles estão conscientes das suas condições, para que eles mesmos tenham a chance de se melhorarem para quando voltarem ao ambiente do front. É mais ou menos assim. O cara estava desajustado, fazendo muitas coisas erradas e perdeu o corpo físico. Só que ele chega do lado de lá e ele, como se ele estivesse assistindo um filme onde ele vê todas as bobagens que fez. Aí ele fala assim, nossa, eu fiz todas essas bobagens porque eu não tinha instrução, porque eu não tinha aprendido a agir de outro jeito, porque eu não conhecia melhor as técnicas, eu fiz muitas coisas erradas, então eu vou estudar bastante agora. Eu vou fazer cursos, eu vou me qualificar, porque eu vou ter que voltar e refazer as mesmas coisas. Só que agora eu vou saber. E é assim que essas instituições dão chance para que esses espíritos que terão que regressar o façam com mais oportunidades de acerto do que de erro. Vamos continuar, porque está muito interessante tudo isso. Vamos lá? O orientador, mostrando um olhar coruscante, brilhante de entendimento e carinho, como um professor emérito, um professor eminente e bondoso, que deseja o progresso dos aprendizes, depois de longa pausa nos perguntou, vocês compreenderam? Ah, eu e o Hilário dissemos sim, nós estamos entendendo, mas estávamos interessados em maior amplitude da lição. E ele, continuando, disse, bem, é assim que nós todos, para o recomeço dos trabalhos no campo físico, solicitamos o regime de sanções. Como era mesmo o título do capítulo?
Por que será que tinha aquele título? O capítulo 19, o título dele, Sanções e Auxílios. Nós solicitamos o regime de sanções quando voltamos. Ou alguém, quando não disponhamos do direito de fazê-lo, faz com que a gente consiga, o obtém. Alguém o obtém suplicando em nosso benefício as autoridades superiores. Alguém pode interceder por nós, pedindo às autoridades superiores que nos concedam um regime de sanções na próxima existência. E isso fez o Hilário queimar os miolos do seu perispírito. Então ele pergunta, regime de sanções? Disse Hilário surpreso. E o instrutor respondeu, perfeitamente. Não nos referimos aqui às medidas de natureza moral, pelas quais enfrentamos compreensivelmente na família consanguínea ou na intimidade da luta a reaproximação com espíritos de que sejamos devedores de paciência e ternura, tolerância e sacrifício, na solução de certas dívidas que nos escurecem o caminho. Não nos referimos a isso. Não estou me referindo ao parente difícil, à mãe indiferente, ao filho problema. Não. Isso nós temos que aprender conosco mesmo a melhorar nosso caráter, nossa postura moral. Mas eu me refiro aqui, nesses regimes de sanções, a algumas providências retificantes, depois de muitas quedas reiteradas, repetidas, nos mesmos deslizes e deserções, que imploramos, que nós suplicamos em favor de nós e em nós mesmos, como sejam, vejam só, o que é que nós pedimos? Quando nós repetimos o erro, quando fazemos sempre as mesmas burradas, antes de renascer a gente fala, Senhor, não me deixa fazer de novo isso, eu quero que o Senhor me bloqueie. Então, nós pedimos em nós determinadas limitações, regime de sanções, que são quais? Ele dá alguns exemplos. As deficiências congeniais, com que nós ressurgimos no berço físico. Aqueles que por vezes diversas perderam grandes oportunidades de trabalho na Terra pela ingestão sistemática de elementos corrosivos, quais sejam o álcool e outros venenos que envenenam as forças orgânicas, tanto quanto os enraizados cultivadores da gula. Olha só, não é só do álcool, da pinga, não, é da gula também. Quase sempre, diz o instrutor, quase sempre atravessam as águas da morte, quase sempre chegam do lado de cá como suicidas indiretos. E, ao despertarem para a obra de reajuste que lhes é indispensável, eles precisam se corrigir, imploram o regresso ao corpo físico. Em organizações, desde a infância, inclinadas à estenose, que é a obstrução daquela glândula do piloro na região do estômago. Eles vão apresentar desde a infância problemas nestas áreas. Ou a ulceração gástrica, o estômago sensível, o desequilíbrio do pâncreas, os problemas de formação da insulina, diabetes, inclinados à colite e às múltiplas enfermidades do intestino, que lhes impõem torturas sistemáticas, embora suportáveis, no curso de existência inteira. Então, o diabético, quem tem colite, quem tem problema de intestino, quem tem todas essas afecções do estômago, como úlceras, precisarão ter uma disciplina alimentar, evitar coisas, absterem-se de determinados hábitos que eles têm inclinação. Então ele foi suicida porque tomou todas as bebidas que ele gostava, só que ele estragou o corpo. Agora precisa de um corpo naquela região já deficiente, que ele não pode nem passar perto de uma garrafa. Porque o figo dele já espreme assim, só de ele ver a garrafa de bebida. Já dá uma contraída. Ai, meu Deus, está doendo.
Então, produziu todos esses males, agora está precisando de um corpo que ponha um freio no indivíduo. Mas tem mais. Olha o próximo exemplo. Inteligências notáveis, com sucessivas quedas morais, através da leviandade com que se utilizaram do esporte, da dança, espalhando desespero e infortúnio nos corações afetuosos e sensíveis, eles pedem formas orgânicas ameaçadas de paralisia e reumatismo, visitadas de achaques, de doenças, de neoplasmas, de tumores diversos, que lhes obstem, que os impeçam os movimentos demasiado livres. Eu usava do meu corpo bonito para corcoviar e seduzir pelos meneios, só que agora meu corpo dói, não posso esticar as pernas direito, porque eu tenho artrite, eu tenho uma coisa que me limita, eu tenho um tumor aqui que me impede o movimento como eu gostaria. Isso o próprio indivíduo pede, antes de nascer. Continua o instrutor dizendo: companheiros que, em muitas circunstâncias, se deixaram envenenar pelos olhos e pelos ouvidos, comprometendo-se em vasta rede de criminalidade, através da calúnia, da maledicência, eles imploram corpos físicos castigados por deficiências auditivas e visuais que lhes impeçam recaídas desastrosas. Deficiências auditivas e visuais. Se foi o olho que o estragou, você já ouviu Jesus falar isso. Jesus tem no Evangelho uma passagem que ele diz que é preferível que você arranque um olho do que ele seja motivação para você se perder. Não é mesmo? Está lá no Evangelho. Intelectuais e artistas. Veja só coisa interessante, hein? Intelectuais e artistas que gastam sagrados recursos do espírito para perverter os sentimentos humanos por intermédio da criação de imagens menos dignas, e é o que não falta isso no mundo, né? Artistas, elementos de inteligência, formando imagens menos dignas na mente daqueles que os assistem. Quando eles estão do lado de lá e veem as burradas que fizeram, eles pedem que seus corpos futuros tenham o cérebro com inibições graves e dolorosas, para que, nas reflexões deste isolamento temporário, eles possam desenvolver as esquecidas qualidades do coração. Eles não terão como externar cerebralmente, intelectualmente, a sua potencialidade. Estarão privados deste controle muito lúcido de si mesmos. Continua o instrutor explicando. Homens e mulheres, e olha gente, agora também é muito importante porque isso é quase da regra do jogo neste tempo na Terra. Homens e mulheres que abusaram dos dotes físicos, manobrando a beleza e a perfeição das formas, para espalhar loucura e sofrimento naqueles que lhes admitiam as falsas promessas, os sedutores de plantão, as mocinhas, os rapazes todos inclinados a se exibirem e com isso penetrarem na emoção dos carentes, nas promessas da sedução. Quando eles estão do lado de cá e veem o erro que cometeram, eles pedem corpos vulneráveis, corpos fragilizados, corpos com tendências às dermatoses aflitivas, como, por exemplo, o eczema, que é uma alergia ou irritação da pele, a tumoração cutânea, tumoração da superfície da pele, ou eles vêm como portadores de alterações da tireoide, que os fazem ficar acima do peso e, portanto, com reiteradas lutas educativas para se controlarem. Espera um pouquinho. Você já notou que na sociedade atual é quase como uma regra você ser bonito, ser bonita e fazer com que outras pessoas caiam nas suas redes?
ser alguém que se insinua, que é sedutor ou sedutora, que adora que as pessoas fiquem no seu pé, que fica contando quantos você consegue tirar dos relacionamentos que já tinham para atraí-los para a sua armadilha, você pode até ter sucesso nessa vida. Mas você se prepara que o efeito disto, conscientemente desejado, será este tipo de corpo doente. Você será um indivíduo berebento. Vamos dizer essa expressão bem comum. Berebento na próxima vida. Você terá eczema, terá uma pele ruim, você terá tumoração na pele, você será gordo ou gorda porque não terá o equilíbrio das glândulas que mexem com a beleza, a estética mais esbelta. Não. Porque você está desequilibrando isso agora com a própria ação deliberada. Nós estamos, então, vivendo uma época em que a televisão faz você ter a ilusão de que você vai ganhar muita coisa. Só que a doutrina espírita está mostrando as consequências a médio prazo, porque a próxima encarnação você vai ter que reparar estas coisas. E você mesmo vai pedir isto, quando perceber o tamanho do seu equívoco. Nós somos alertados pelos espíritos sobre várias áreas em que falhamos. E ele não parou aí não. Vamos ver a próxima, vamos lá. Grandes faladores, oradores, que não cuidaram da divina missão do verbo, da palavra, conturbando multidões ou enlouquecendo almas desprevenidas, suplicam doenças nas cordas vocais, para que, atravessando afonias periódicas, incapacidade periódica de falar, desistam de tumultuar os espíritos por intermédio da palavra brilhante. E milhares de pessoas que transformaram o santuário do sexo numa forja de perturbações para a vida alheia, arruinando lares e infelicitando consciências, imploram equipamentos físicos atormentados por lesões importantes no campo genésico, experimentando desde a puberdade inquietantes desequilíbrios ovarianos e testiculares. A cegueira, a mudez, a idiotia, a surdez, a paralisia, o câncer, a lepra, a epilepsia, o diabetes, o pênfigo, que é o fogo selvagem, a loucura e todo o conjunto das moléstias dificilmente curáveis significam sanções instituídas pela misericórdia divina, portas adentro da justiça universal, atendendo-nos aos próprios rogos, aos próprios pedidos, para que nós não venhamos a perder as bênçãos eternas do Espírito ao preço das lamentáveis ilusões humanas. Ora, vamos voltar à Terra, então vamos acertar. E se nós corremos o risco de errar, que a gente perca os braços, se os braços forem motivo de escândalo, se a gente nascer cego, que isso nos ajude a que a gente não use mal a visão. Aí, um deles pergunta, mas existem institutos especiais que providenciam, por exemplo, as irregularidades orgânicas pedidas para a reencarnação? Perguntou Hilário. Tem departamentos que preparam corpos doentes assim? E o interlocutor, o instrutor sorriu generoso, dizendo significativamente, olha, Hilário, sim, existem. A bondade do Senhor é infinita e nos permite a graça de suplicar os impedimentos a que nos referimos, porque o reconhecimento de nossas fraquezas e transgressões nos faz imenso bem ao espírito endividado. A humildade em qualquer situação acende luz em nossas almas, gerando ao redor de nós mesmos abençoados recursos de simpatia fraterna. Entretanto, ainda mesmo que não pedíssemos a aplicação das penas de que necessitamos, nossa posição não se modificaria, porquanto a prática do mal, o próprio mal que nós praticamos, produz lesões imediatas em nossa consciência, que, entrando em condição de desarmonia, desajusta ela própria
os centros de força em que se mantém. Desse modo, os nossos institutos de trabalho para a reencarnação colaboram para que todos venham a receber na ribalta, no palco da terra, a vestimenta carnal que merecem. Então, continuam perguntando, então, do que vale pedir? Do que vale suplicar, rogando essa ou aquela medida referente à nossa reeducação? Para que então pedir, se cada um já vai produzir o mal que precisa? E Druso, com uma voz um pouco mais alterada, ele explica, não formule semelhante problema, Hilário. A prece, no sentido a que nós nos referimos, é sempre um atestado de boa vontade e compreensão, no testemunho da nossa condição de espíritos devedores. Sem dúvida, não vai poder modificar o curso das leis, diante das quais nos fazemos réus sujeitos a penas múltiplas, mas renova-nos o modo de ser, valendo não só como abençoada plantação de solidariedade em nosso benefício, mas também como vacina contra a repetição do mal em nós. Além disso, a prece faculta-nos a aproximação com os grandes benfeitores que nos presidem os passos, auxiliando-nos a organização de novos roteiros para a caminhada segura. Meu companheiro, diz André, guardou reverente a anotação e considerou. Caro instrutor, compreendemos da elucidação que ao nos reencarnarmos, conduzimos conosco os remanescentes das nossas faltas que nos partilham o renascimento na máquina física, como raízes inatas dos males que nós mesmos plantamos. É isso? Ah, perfeitamente, disse o instrutor. Nossas disposições para com essa ou aquela doença no corpo terrestre representam zonas de atração magnética que dizem das nossas dívidas diante das leis eternas, exteriorizando-nos as deficiências do espírito. Depois de alguns instantes de meditação, como se ele estivesse pensando no íntimo a gravidade do assunto, Druso continuou dizendo, nossas afirmativas não excluem, por certo, a necessidade da limpeza, da higiene, da medicação e do cuidado que são necessários no tratamento dos doentes de qualquer procedência. O que nós desejamos simplesmente acentuar é que a alma ressurge no corpo físico, transportando com ela as próprias falhas, e se lhe refletirem na veste física, como zonas favoráveis ao surgimento de determinadas moléstias, oferecendo campo propício ao desenvolvimento de vírus, bacilos e bactérias inúmeros, capazes de conduzi-la aos mais graves padecimentos, de acordo com os débitos que ela tenha contraído. Porém, também carrega consigo as faculdades de criar, no próprio cosmo orgânico, todas as espécies de anticorpos, imunizando-se contra as exigências da carne, faculdades estas que podem se ampliar consideravelmente pela oração, pelas disciplinas retificadoras a que se afeiçoe a pessoa, pela resistência mental ou pelo serviço ao próximo com o qual ela atrai preciosos recursos em seu próprio benefício. Não podemos esquecer que o bem é o verdadeiro antídoto do mal. Porém, Hilário, muito inteligente, pergunta, mas mesmo assim será importante recordar que os animais igualmente ficam doentes. Eles têm doenças diagnosticáveis, como a afitose, a raiva, a pneumonia. Eles têm algum tipo de karma? E aí continua o instrutor dizendo, também as plantas experimentam enfermidades peculiares, reclamando adubos e fungicidas, disse o mentor sorrindo. E disse, a dor, Hilário, é ingrediente dos mais importantes na economia da vida em expansão. O ferro sob o martelo, a semente na cova, o animal em sacrifício, tanto quanto a criança chorando, irresponsável ou semiconsciente, para desenvolver os próprios órgãos, todos eles sofrem a dor evolução, que atua de fora para dentro, aprimorando o ser, sem a qual não existiria progresso. Em nosso estudo, porém,
nós estamos analisando a dor expiação, que vem de dentro para fora, marcando a criatura no caminho dos séculos, detendo-a em complicados labirintos de aflição para regenerá-la perante a justiça. É muito diferente. E Hilário então exclama: nossa, eu não havia pensado ainda nesses conceitos. Dor evolução, dor expiação. Ah, e disse Druso, ainda temos a dor auxílio. Ora, dor auxílio? E percebendo a surpresa, o orientador acrescenta: em muitas ocasiões, no decurso da luta humana, nossa alma adquire compromissos muito grandes, nesse ou naquele sentido. Habitualmente, conseguimos vantagens em determinados setores da experiência, perdendo em outros. Às vezes, interessamos-nos vivamente pela sublimação do próximo, esquecendo a melhoria de nós mesmos. É assim que, pela intercessão de amigos, devotados à nossa felicidade e à nossa vitória, recebemos a bênção de prolongadas e dolorosas enfermidades no corpo físico, seja para evitar-nos a queda no abismo da criminalidade, seja mais frequentemente para o serviço preparatório da desencarnação, a fim de que não sejamos colhidos por surpresas arrasadoras na transição da morte. O enfarte, a trombose, a paralisia parcial, o câncer penosamente suportado, a demência senil prematura e outras calamidades da vida orgânica constituem, por vezes, dores auxílio, para que a alma se recupere de certos enganos em que ela haja incidido na existência do corpo denso, habilitando-se através de longas reflexões e benéficas disciplinas para o ingresso respeitável na vida espiritual. Druso, no entanto, a essa altura foi chamado a outras linhas de ação, deixando-nos entregues aos nossos pensamentos. E nós nos preparamos agora para o último capítulo da semana que vem. Tem muita coisa para você pensar, não é? Analise você mesmo, veja as suas dificuldades e analise os ensinamentos do Druso neste penúltimo capítulo. Agradecemos a sua audiência, o seu carinho. Esperamos você para o encerramento desse maravilhoso livro na semana que vem. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e muita paz.